Você falou, eu acho que o torcedor rubro-negro ele não tem que reclamar de nada, muito pelo contrário. É uma semifinal de Libertadores contra atualmente o melhor time da Argentina e um time extremamente difícil de ser batido. Inclusive a estratégia do Racing estava dando certo até o gol do Carrascal, porque de fato eles vieram para fazer aquele jogo e o jogo foi perfeito na estratégia de jogo deles. Porém, do outro lado, no caso do lado do Flamengo, tem um elenco absurdo e um treinador que entende muito de futebol. A escalação dele foi extremamente correta, embora ontem eu tenha defendido, entre aspas, a manutenção do Samuel Lino, mas a gente pôde ver que a entrada do Carrascal deu uma outra cara, uma outra dinâmica à equipe do Flamengo e o melhor, deu ao Felipe Luiz uma arma para o segundo tempo com a entrada do Samuel Lino, que entrou muito bem. E eu achei correta também a escalação do Danilo, achei melhor ter poupado o Léo Ortiz, exatamente. Isso, né? Achei correto também a entrada do Varela, acho que ele foi bem. Então o Felipe Luiz ele foi muito bem na escalação e nas alterações durante o jogo, porque tudo que estava acontecendo durante o jogo, o Felipe Luiz estava entendendo e, entre aspas, estava dando certo para a estratégia dele. Tanto é que no segundo tempo ele mudou um pouco, quando ele bota o Samuel Lino, o que ele faz? Ele quer atacar mais o espaço, ele bota o Ayrton Lucas, ele quer atacar mais o espaço do lado esquerdo, e foi dando certo, só que o gol não estava saindo, isso estava deixando o torcedor ansioso e o próprio time ansioso, mas nos minutos finais, eis que o Carrascal ele foi coroado, porque de fato foi uma grande partida. Até o gol dele, eu vou ser muito sincero com você, eu iria eleger o melhor em campo o Sosa, o volante e o zagueiro, na verdade o líbero da equipe do Racing, que jogou muita bola, mas o Carrascal no lado do Flamengo também fez uma grande partida. Arrisco dizer que é a melhor partida do Carrascal dele com a camisa do Flamengo e ele vem justificando o alto investimento que o Flamengo fez para poder contratar. Ele tem números incríveis, foi você que trouxe 12 jogos, agora eu não sei quantos minutos deveria ter que fazer a conta com os minutos de ontem, mas até ontem ele tinha 426 minutos em campo, 1 gol e 4 assistências. E não é só isso, né? Exibição também de chamar a atenção. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, ele jogou muita bola também. Só que a gente falou pouco disso, a gente falou mais do Arrascaeta, que fez aquele golaço. No jogo de ontem, sem sombra de dúvidas, o melhor em campo do lado do Flamengo e o melhor em campo também na partida, porque acabou fazendo o gol da vitória para o Flamengo. Então, o jogador ele vem justificando o alto investimento que o Flamengo fez no ponto de vista dinheiro e também no esforço. Porque vocês vão se recordar que a novela para trazer o Carrascal foi bem longa, durou mais de 3 meses. Então, o Flamengo, de fato, mostrando que fez uma contratação extremamente certeira e o jogador, obviamente, ajudando dentro de campo com atuações como essa numa semifinal de Libertadores. Então, isso precisa ser muito valorizado. Muita gente normaliza o que está acontecendo, mas o Flamengo está enfrentando um time muito difícil numa semifinal, então tem que comemorar. É óbvio que se você tivesse a oportunidade de fazer um placar mais elástico, como eu defendi aqui, você tinha que fazer. Só que o contexto do jogo de ontem não foi como aconteceu contra o Estudiantes, por exemplo, quando o Flamengo teve as oportunidades de fazer o gol e acabou não aproveitando. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas tanto passou, é que não passou? Teve um torcedor que me fez essa pergunta, por exemplo, na minha live. Pô, 2-1 você reclamou, porque 1-0 você está comemorando. Você tem que levar em consideração na análise o contexto da partida. A partida de ontem foi muito mais difícil para o Flamengo do que aquela no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Estudiantes. E lá na Argentina vai ser muito mais difícil. Só que o Flamengo, com certeza, aprendeu com os erros. E eu tenho certeza que não vai jogar tal como jogou lá na Argentina contra o Estudiantes. Vai ter um adversário muito mais difícil, só que eu vejo um Flamengo mais preparado, mais pronto, tecnicamente, taticamente e também mentalmente. Olha só, o Carrascal foi eleito o herói da partida, além de ter marcado gol, como o Vene trouxe, todo mundo sabe, quem não viu ontem a gente está contando. Ele distribuiu, gente, 36 passes e fez a diferença em campo. O gol foi o segundo dele com a camisa rubro-negra desde a chegada dele. O Vene trouxe aqui já os números, são 12 partidas, 2 gols e 4 assistências. E aí, Lucas Pedrosa, ontem quando a gente trouxe o campinho do Flamengo, que era uma especulação, né, do coisa que tem uma pessoa que não está mais contando pra gente o drone da escalação, aí a gente fica errando. Não, mas eu vou te falar que ainda bem. Porque, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Cebolinha seria titular. Em cima da hora, o Felipe Luiz mudou. No jogo de ontem, o Samuel Lino também seria titular. Então, aí a gente como não... O Léo Ortiz também. Então, como a gente não tem mais o teu drone, o Felipe Luiz é louco. A gente especulou aqui, errou um monte de coisa. Erramos um monte de coisa. Inclusive, o Carrascal não estava nessa lista ali dos prováveis. Sim. E você disse o quê? Fernanda, eu colocaria ali o Carrascal. É um jogador que ontem
eu fiquei, acabou o jogo, eu falei, meu Deus, que jogador, botei até lá no grupo, né? Que jogador absoluto, né, ô Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni Casagrande, galera de casa, a torcida do Flamengo que tá feliz por aí. A gente comentou ontem sobre a opção do Samuel Lino, e aí eu falei, cara, entre Michael e o Bruno Henrique, eu colocaria o Samuel Lino, entre os jogadores da posição da ponta esquerda. Mas eu lembrei muito bem do Carrascal. E aí, pô, ele não é daquela função e tudo mais, mas ele é o jogador que tá pedindo passagem. Ele é o jogador que toda vez que ele entra com a camisa do Flamengo, ele consegue fazer a diferença. Tá no momento de confiança, tá no momento melhor. E eu sou suspeito para falar desse atleta porque eu acompanho ele há muito tempo. Há mais de 2 anos o Vasco tenta a contratação do Carrascal. É verdade, Pedro? Já falei isso aqui diversas vezes. Só que ele sempre foi um jogador que detinha altos valores. Tanto é que essa novela que o Vene trouxe, e eu tô falando do Flamengo, tá? O time com poderio financeiro maior da América do Sul, o time mais forte aí que tá disputando as grandes competições, e era sempre muito difícil negociar em relação ao Carrascal. Mas dentro da Colômbia ele já era encarado como um grande craque, como um grande jogador, talentosíssimo, convocado diversas vezes para a seleção colombiana. E quando ele chega ao Flamengo, eu falo, cara, talvez a torcida do Flamengo tenha que ter um pouquinho de paciência, porque ele tenta muito. E ele tenta muito porque ele é diferente, porque ele é mais plástico. E ele pode errar, mas quando ele acertar, ele vai conseguir decidir jogos. Então ontem foi o que ele fez. Pra mim, uma partida, como eu disse até do Pedro no último final de semana, partida nota 10 do Carrascal ontem. Ele jogou de ponta esquerda, ele jogou de meia, ele jogou de ponta direita, ele infiltrou no ataque quando ele precisou fazer e ainda conseguiu fazer o gol da vitória que deu essa vantagem ao Flamengo. Um jogo muito difícil, a gente também previu ontem aqui sobre o goleiro Cambeses, é um jogador que a gente já tinha acompanhado também em data FIFA contra o Porto Rico, inclusive. Ele entrou na vaga do Dibu Martins e a Argentina está procurando uma nova geração de goleiros, porque o Dibu já está mais velho, já vai para sua segunda Copa aí em pouco tempo, e lá para 2030 o Cambeses é um jogador especulado. 28 anos ele tem e é um jogador para substituir o Dibu Martins na seleção argentina. Então ontem o Flamengo só não ganhou demais por causa dele. Para mim, até eu discordo do Vene, o Souza jogou muito mesmo, mas o melhor em campo seria o Cambeses. Seria o goleiro do Racing, porque o Flamengo conseguiu fazer ele tentar várias defesas. De forma geral, acabou ficando para o Carrascal. Mas foi uma equipe que competiu, foi uma equipe que tentou tirar um pouco do controle do meio campo do Flamengo, teve suas chances, obrigou o Rossi a trabalhar, só que o Flamengo, se você for colocar os 90 minutos, foi melhor, criou mais oportunidades. Eu acho que o Carrascal foi o grande ponto de diferença dessa equipe. O Flamengo é uma equipe melhor, vai para a Argentina e o recado é simples, não adianta ficar contando com essa vantagem. Se achar que vai contar com essa vantagem do 1-0 e vai conseguir segurar o jogo por lá, esquece, não vai conseguir. Porque eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram ontem. Muita bola aérea, muita bola na profundidade, tentando encontrar as costas do lateral, que é uma coisa que o Flamengo sofreu desde o jogo contra o Estudiantes, essa bola atravessada nas costas do lateral, e lá o clima é diferente. Para quem não teve a oportunidade de ver qualquer coisa sobre o Racing jogando dentro de casa, bota aí no Google e entenda um pouco sobre o clima lá na Argentina. Vai ser difícil demais. Então o Flamengo tem que jogar bola. O Flamengo tem que ter controle de meio campo e o Flamengo tem que entrar em campo para poder vencer, não segurar o resultado. Então esse que fica para mim o aprendizado. Para mim foi uma boa partida do Flamengo e vai como favorito para essa semifinal. Fernandinha e Pedrosa, eu acho que vocês vão concordar comigo. Mais importante que você ter a vantagem de poder empatar lá na Argentina, eu acho que a vitória do Flamengo faz com que o Racing saia mais pro jogo, porque querendo ou não eles vão ter que fazer o resultado, eles vão ter que buscar o gol. Então esse resultado feito aqui no Maracanã, entre aspas, obriga o time argentino a mudar a postura, que para mim é um time montado para mata-mata, é um time que sabe jogar esse tipo de competição, tanto é que vem fazendo história aí nos últimos meses, inclusive ganhando de brasileiros, Cruzeiro em final de Sul-Americana e já eliminou o Corinthians. Então é um time que sabe jogar esse tipo de competição, mata-mata. E lá na Argentina, agora com essa desvantagem no placar, eles vão ser obrigados a mudar o estilo de jogo. Porque se eles saem aqui com o empate, eles não iam mudar em nada. Eles irão fazer a mesma estratégia. E eu preciso elogiar a atuação de um jogador que a gente até debateu aqui ontem se ele deveria ser titular ou não. O que o Pulgar jogou ontem foi um absurdo. É porque teve Carrascal jogando acima da média, teve o goleiro do Racing fazendo grandes defesas, teve o Sousa também fazendo uma grande partida. Mas ontem o Pulgar ele justificou por que ele tem que ser titular. E uma pessoa que está falando aqui, fãzaço do futebol do Saúl, tá? Mas hoje, para mim, ele é peça crucial no esquema tático do Felipe Luiz. Ele jogou muita bola em todos os sentidos, fazendo cobertura, dando passe, quebrando linha adversária. Enfim, jogada aérea ele também é importante. Então, assim, hoje, para mim,
não tem dúvidas, o Pulgar é titular ao lado do Jorginho. E, Mário, eu já até discordei de uma afirmação do Felipe Luiz dizendo que ele é jogador do nível do Barcelona. Não é. Mas aqui na América do Sul, ele é top. Ele é um volante top, ele é um volante completo, ele é um volante que destrói, que constrói, que consegue ter visão de jogo, que dá o passe para quebrar linha, que consegue também ter um preenchimento de campo a ponto dele, no nível técnico, não dever muita coisa para Jorginho, por exemplo. Em relação ao Saúl, pelo estilo de jogo do Flamengo, eu acho que ele tá na frente mesmo, e isso aqui não é nenhum demérito pro Saúl, que é um grande jogador, mas o Pulgar, ele é um equilíbrio desse time do Flamengo, ele é o termômetro desse time do Flamengo, e ontem, se não fosse o impedimento milimétrico do Samuel Lino, seria uma assistência bizarra que ele teria dado. Bizarra, porque foi um passe assustador, um passe de um grande volante de fato. Então o Pulgar no Brasil, ele é top, ele é top. Se for fazer uma lista aí dos 5 melhores volantes, ele vai estar nessa lista com certeza. Inclusive, eu acho que o elenco do Flamengo hoje é considerado o melhor do futebol sul-americano, muito por conta disso. A gente está falando de vários grandes jogadores, só que grandes jogadores com características diferentes. Isso faz com que, com o Felipe Luiz, ele tenha alternativas diferentes para poder montar sua equipe. Por exemplo, se ele quiser ter um volante diferente de um volante como o Pulgar, que tem mais pegada, ele tem o Saúl à disposição dele. O Carrascal, ele pode jogar em várias funções do setor ofensivo. E aí, entre outros atletas aqui. Então, méritos ao Felipe Luiz, que sabe aproveitar muito bem. Exatamente. O Plata entrou muito bem. Eu vou analisar. Quando eu recebi essa informação, a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi: ele vai ficar quanto tempo sem poder atuar? E essa pessoa não soube dizer e ainda não tem como saber dizer por quê. Depende da proteção, depende de como ele vai se adaptar a essa proteção. E o Pedro é um jogador que ele utiliza muito o braço. Embora, obviamente, utiliza mais as pernas, mas é um jogador que utiliza muito o braço para poder atuar. Então não tem como saber quanto tempo ele vai ficar sem poder atuar. Ele vai ficar com o braço imobilizado entre 21 dias e 30 dias, ou seja, 3, 4 semanas. E aí não tem como eu dizer aqui na frente das câmeras quanto tempo ele ficará sem poder atuar. E aí muita gente me pergunta, quem tem que ser o reserva do Pedro? Eu vou já dar a minha opinião em cima do que o próprio Bruno Henrique disse. Para mim não tem que ser mais o Bruno Henrique, até porque ele vive um momento ruim e ele após o jogo conversou com o Felipe Luiz e disse que quer ajudar em uma outra função, não mais como centroavante. E aí entra o Gonzalo Plata, Pedrosa. Eu acho que esse jogador, ele faz a função de falso 9, digamos assim, de uma maneira quase que perfeita. Não é um jogador que tem a finalização como o Pedro tem, mas é um jogador que colabora demais quando atua de falso 9. Então eu acho que o Flamengo, caso o Pedro não possa jogar no jogo do dia 29 da semana que vem, acho que o Plata seria o reserva imediato. O Flamengo volta a movimentar o mercado e o novo alvo promete empolgar a torcida, Aderson Talisca. De acordo com informações divulgadas pela imprensa turca, o jornalista Aziz Sabuncoglu revelou que o clube carioca monitora atentamente a situação do meio-atacante do Fenerbahçe, despertando enorme entusiasmo entre os rubro-negros, que já sonham em ver o jogador vestindo o manto sagrado. Um ponto que pode influenciar diretamente nas negociações é o desejo de Talisca em disputar a próxima Copa do Mundo. O atleta acredita que, jogando no Brasil, e especialmente no Flamengo, teria mais visibilidade e chances reais de chamar a atenção da seleção brasileira. A possibilidade de disputar competições como Libertadores e Brasileirão, sendo protagonista em um dos clubes mais midiáticos do continente, reforça ainda mais essa vontade. O principal obstáculo é o alto salário do jogador, mas o Flamengo pretende contornar isso com um projeto esportivo ambicioso. A proposta envolve oferecer a Talisca um papel de destaque, uma estrutura de excelência e a oportunidade de lutar por títulos e pela tão sonhada convocação, tudo isso impulsionado pela força e paixão da nação rubro-negra. Aos 30 anos, Talisca é reconhecido por sua potência nos chutes, presença ofensiva e capacidade de decidir em grandes jogos, características que se encaixam perfeitamente no perfil que o Flamengo busca para elevar o nível técnico da equipe e recuperar o protagonismo nas competições mais importantes. Nos bastidores, o clima é de otimismo. A diretoria acredita que o desejo do jogador de retornar ao futebol brasileiro pode ser o fator decisivo para fechar o acordo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Talisca será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.